Composto? Bom, muito bem. A gente vai começar um pouco falando do que é que a gente vem trabalhando nesses dias no, no Metendo Junto e a gente vai fazer a prática. A gente vai fazer a prática elaborada ou artificial e um pouquinho da prática não elaborada, é, no modo natural, como a gente chama, né? Então, o primeiro ponto, queria agradecer a vocês pela confiança da gente estar aqui, da gente estar trabalhando esses temas juntos e juntas. É, a gente está lidando com aspectos que são muito sutis, no sentido de que é a forma como a gente olha, é a forma como a gente vê, a gente está falando disso, é a forma como a gente se posiciona e o que nasce disso quando a gente não percebe o nosso como, quando a gente não percebe o que a gente faz. Então, essa ideia de que os demônios, né, ou essas energias, ou essas formas de pensamento, ou essas formas de ser, todas elas nascem a partir de um apego, de uma tentativa de fazer com que algo que precisa ou necessariamente é livre se torne mais íntimo de mim, mais próximo de mim. E quando eu faço isso, quando eu me agarro a um objeto, quando eu me agarro a uma memória, quando eu me agarro a um personagem, quando eu me agarro a uma sensação, quando eu me agarro a uma emoção, quando eu me agarro a um mecanismo, eu imediatamente me crio como aquele que agarra. Isso me dá uma sensação de agência, de realização. Eu sou esse. Eu sou assim. Isso é assim. Eu sei o que isso é. Então a realidade ela passa imediatamente a se configurar a partir de uma atividade. Mas é algo que eu estou fazendo, é algo que eu estou carregando, é algo que eu estou sustentando. Não é não é a natureza das coisas. As coisas não estão livres. Eu estou sustentando. Por quê? Porque eu sou eu, como diz o professor James. E esse é o feitiço que eu não vejo que faço. E porque eu sou eu e isso é assim, eu carrego uma tensão constante comigo. Eu tenho a tensão de me carregar, eu tenho a tensão de carregar este mim no mundo que é livre de mim. Um mundo que não necessariamente precisa confirmar ou não a minha atenção. Mas você não está entendendo. A situação está muito difícil. As pessoas são muito difíceis. A minha vida é muito difícil. Interessante. Eu sei quem eu sou. De forma que as flores, a brisa, a água, o fogo, a generosidade, o carinho, a ternura não são possíveis de serem vistos por você, ou enfatizados por você, ou
redimensionados por você como algo, um motivo de se alegrar, um motivo de celebrar. Por quê? Porque você sabe o que a vida é. Ah, feitiço. Você está enfeitiçando-se sem perceber. Ou você tem que ser muito bom. Você tem que ser o melhor de todos. Você é a minha menina especial. Você é a minha, é o meu tesouro. Você é quem vai ser o orgulho da família, finalmente. Uau. Sim, eu sou essa. Eu sou esse. Eu vou ser o orgulho da família. Ninguém vai saber como eu me sinto. Só quando eu abro a geladeira de noite secretamente. Ah, finalmente um pouco de açúcar diz que tá tudo bem e eu não preciso me esforçar tanto. Ah, então, um demônio puxa o outro. Uma tensão num lugar vai levar uma tensão em outro lugar, porque puxa de um lado, o outro vai ter que pedir. A parte que, que precisa ser vista como carinho e atenção também vai dizer, e eu? Pessoas tensas, rígidas, autocentradas ou workaholic. Elas não sabem o que fazer com as suas necessidades de carinho e amor. Não, é muito comovente. Então, à medida que você, enquanto experiência, agarrou algo, agarrou alguém, agarrou algum aspecto da realidade e se identificou com ele, essa identificação, ela passa a ter uma vivacidade, uma familiaridade, uma comodidade, um atalho. E a gente pode dizer isso, um vício. Você está viciada, viciado neste feitiço sobre você. E quando esse feitiço passa a se relacionar com o mundo, muitas coisas acontecem. Primeiro, você tenta bancar a sua experiência e ter convicção de que isso sou eu. Ao mesmo tempo, você não consegue, né? E é curioso, porque você não consegue que tudo seja lindo e maravilhoso, que todos reconheçam como você é maravilhosa, como você é maravilhoso. Você não consegue dizer para o corpo, te aquieta, para de seguir em frente. Vamos ficar aqui, ó. Essa julga aqui não tinha no ano passado. De onde tá vindo isso? Uhum. Você não consegue dizer isso. O corpo é livre da expectativa de ser perfeito. E então há toda uma tensão entre a fixação e o mundo. Há também a dominação da fixação com o mundo, que é eu não vejo a vulnerabilidade, no caso do apego à estima, do apego à força, à imagem. Eu não admiro a vulnerabilidade. Eu não admiro o meu direito ao choro, o meu direito à lágrima, né? Eu não admiro os momentos em que eu vou me reunir para dizer, eu estou sentindo isso, quero partilhar contigo. Geralmente o que eu vou gostar, o que eu me sinto mais à vontade é quando as pessoas me procuram e perguntam, nobre ser, posso te contar os meus problemas? Eu sei, sim, por favor, né? Esses são os seres do reino dos deuses, né? Ou esse aspecto que é o apego a uma imagem positiva, pouco vulnerável, pouco entende
o que é o tempo, o que é a vulnerabilidade, né? Ali junto com eles estão os semideuses também, que nesse paradigma budista estão sempre interessados em vitória, em provar que apesar da guerra ser injusta, eles são vitoriosos. Eu aumento aqui a aposta na vitória. Muita tensão, tudo é luta, tudo é luta, tudo é luta. E a gente viu dos humanos que, não, mas eu amo você, por que você vai embora? Eu amo você, por que você morreu? Eu amo você, por que as coisas mudaram? Os humanos usam o amor, né, como um demônio, né? Tipo, eu fiz isso por você, por que você fez isso comigo? Né? Eles constroem essas relações afetivas, achando que isso tem um poder definitivo sobre a realidade. É muito triste que não, né? Aquele filme Hamnet fala muito sobre isso. E aí, esses três, eles tentam impor algo na realidade, que é tipo a estima, o valor, né? A vitória, a luta, a rigidez e o afeto. E a realidade escapa. As pessoas não reconhecem a tua estima, as pessoas não reconhecem a tua vitória, as pessoas não reconhecem o teu afeto. A vida não reconhece, a vida te dá derrotas, a vida te dá perdas, a vida te dá oscilações. Não tem como você agarrar algo fixo achando que isso vai se manter, porque a realidade vai te dar uma rasteira, né? Eu chamo ela sempre a grande baleia, Moby Dick, né? Difícil caçar uma baleia que é muito forte, né? A- E a gente tem os três reinos de baixo, que eles são considerados reinos onde o sofrimento é maior, porque eles impõem, talvez a gente possa até pensar nisso, eles impõem a verdade deles de forma mais objetiva e sofrem mais por causa disso. O reino dos animais, onde você é só a sensação, eu quero, ou se eu sinto, eu quero. Por que não? Se eu sinto, é verdade. Isso é assim, né? Eu tô com fome, eu como. Eu tô com raiva, eu falo. Eu tô com vontade de fazer isso, eu faço. Tô com preguiça, eu tô com preguiça. É quase a sabedoria, né? Certo feitinho. Mas não é. Eles não têm visão, eles não têm capacidade de ver outros pontos. Eles estão apegados à experiência de si. Então, eles têm dificuldade de entender outras experiências. Então, eles entram facilmente em competição, disputa, assassinato, né, entre si, entre outras espécies. Porque eu sinto isso. Isso é meu, né? Então, essa dimensão é a dimensão que a gente diz isso, entorpecimento, opacidade, estupidez. Eu não olho para o lado. Eu sinto que isso é assim, né? Como se fosse uma ignorância muito bruta, né? Aí depois tem os fantasmas famintos, que é tudo vai dar errado, tudo é ânsia, tudo eu quero, eu não tenho nada, tudo é maravilhoso, mas não para mim. Tudo pode ser incrível, mas se revela um fracasso. Tudo estão me tirando, logo eu tenho que
prestar muita atenção e ser sempre muito mesquinho e muito preso a mim mesmo. Tudo tão arrancando de mim. A vida é um arrancar, né? Então, muitas expressões dos fantasmas famintos como seres que sentem que são sabotados, atacados, cujas ânsias nunca se cumprem, né? Eles não conseguem ter uma boa estratégia entre planejar e realizar. Geralmente eles planejam e planejam, mas não realizam, né? É bem comovente. É bem comovente. Então, a situação nunca muda porque, como na compulsão, se você tem dependência emocional, algum nível de compulsão, você tem grandes áreas abandonadas da vida da pessoa. Porque a energia psíquica que precisava para resolver as questões, o conflito, ela não é usada. Ela é acomodada por um atalho, né? Então eu chego onde eu quero, no relaxamento, por exemplo, bebendo. Ok. Então eu não preciso olhar que talvez a minha carga, a minha imagem de si esteja muito tensa e carregada. Então eu abandono a minha imagem, eu abandono o meu potencial de me relacionar comigo de uma maneira mais pacífica, mais nutritiva, mais limitada e conectada. Eu acho que a vida é bruta e eu sou bruto, né? Em alguns casos você vai ver isso. Em cada caso de dependência você pode ver isso. Então, os fantasmas famintos é o reino do abandono. Ideias demais, idealizações demais, fantasias demais, mesquinharia demais, né? Tipo, nenhuma generosidade, nenhuma realização. E depois tem o reino dos infernos, que é como se fosse o, o fim de todos. Todos encontram lá, porque todos os reinos terminam encontrando um. Sabe aquela coisa que os caça-fantasma tinham, que ele descia assim, tipo um cano que os bombeiros têm, né? Que eles descem. Então, todos os reinos têm rotas diretas para o inferno. Porque os deuses, quando eles começam a perder e a reconhecer que eles não são mais quem eles eram, eles começam a entrar em pânico. Eles começam a. Eu não sou mais aquilo. Aquilo não é mais assim. Os outros deuses me estranham. Entram. E semideuses, como eles estão sempre batalhando entre si e com os outros deuses causando sofrimento, vão para o inferno, né? O inferno é basicamente o retorno da raiva que você lançou no mundo, o retorno da agressão que você lançou no mundo, seja com você, seja em relação a você, seja em relação aos outros. É a agressão que foi como um bumerangue, ela vai voltar. Simples assim. Não é muito uma maldição, não é muito. O inferno budista é temporário. Quando você sofreu o que você tem que sofrer, a roda gira de novo, né? Mas basicamente tudo aquilo que foi colocado para fora vai voltar, né? Então, os humanos também se machucam porque eles têm um pouquinho de veneno, um pouquinho de raiva, um pouquinho de medo, um pouquinho de carência. Então, eles também se machucam entre si, também se agridem, se torturam a si mesmos e aos outros. Os animais fazem, né, matam muitos uns aos outros, competem entre si, matam por disputa territorial. Os humanos matam os animais. Então, tudo aquilo é muito.
muito forte. Os fantasmas famintos, eles podem aumentar ainda mais seu sofrimento. Podem ser ainda mais mesquinhos, ainda mais dependentes, ainda mais viciados e caírem mais fundo no inferno. Vocês já devem ter visto pessoas assim. Muito comovente. Como a pessoa tem A, B, C e D. Ela só vê A. E é a pior opção possível. Muito triste. Muito triste. Então, tudo isso, a gente diz, tudo isso surge da dualidade. Tudo isso surge de um eu que olha para um objeto e diz nham, nham. Quer dizer, a experiência é dividida e você agora tem um sujeito e um objeto. Um sujeito que só surge porque agarra esse objeto, mas esse objeto não pode manter-se porque ele é um objeto. Ele está sujeito à impermanência. As coisas não são, como diria Karl Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. As coisas vão mudar. Mas se eu sou isso, toda vez que isso for desconfirmado, eu me desconfirmo. Então, o forte apego que une sujeito a objeto faz com que a experiência de si fique limitada à tensão e à oscilação dessa tensão entre tá tudo bem, reino dos deuses, vamos manter assim, fizemos muito gols, né? Show de bola. Mas tem a próxima partida. Oh, oh. Nenhum time é invicto. Não tinha jogo, né? E aí começa a roda. A gente chama roda da vida, né? Que é os seres agarrando objetos. E porque eles agarram, quando eles conseguem, que é uma vitória temporária, eles rapidamente se identificam com o positivo e não percebem que com isso eles vão terminar se abraçando com o negativo e se tornando negativo. É muito comovente, né? É um pouco aquela história do Senhor dos Anéis, né? Do Sméagol. Ele tinha um amigo, aí tinha um anel. Aí o anel dizia, me tenha, eu sou maravilhoso. Aí ele põe o anel. Quando ele põe o anel diz. O amigo. Não, ou melhor, o amigo acha o anel. Eu acho, não sei como é a história direito. Mas ele mata o amigo, porque o amigo queria o anel, né? Mas podia ser um pouco quinta série assim, né? Dá o anel pro amigo. Mas esse anel era complicado. Esse anel era um anel poderoso, né? Mas e tudo é poderoso quando a gente tá na dualidade, né? Então tudo se torna interessante, atrativo, porque é como se eu fosse um, um... Eu não gosto muito dessa expressão, porque parece que é injusto com os mendigos. Mas é como se eu fosse uma pessoa que não reconhece que tem nada. E é o objeto que vai me dar tudo. Então é assim que os demônios vão nascendo. Eles podem ser demônios de autoestima, onde você está preso na fantasia do sucesso. Demônios de competitividade, onde você está preso na fantasia da inveja, da luta, onde você se vê assim. E por aí vai, né? A gente já falou bastante sobre isso. É, Então, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, um segredo meu. Eu fico fascinado por crimes, porque eu fico olhando para as pessoas e digo, como é que essa pessoa achou que ia escapar? Eu fico olhando assim, ela realmente achou que não ia ter, que ela ia passar incólume. Que você pode matar uma pessoa nesse nível e
Tem série sobre isso, né? De coisas assim. Mas eu fico fascinado por isso, porque eu acho comovente a ignorância. De você achar que nada, que a sua vida vai, você pode fazer algo muito ruim e que aquilo não vai afetar o outro, ou que ninguém vai ser afetado. Hum. Então, perceber, né, que no momento em que a dualidade começa, aquilo que te faz brilhar pode ser aquilo que vai te fazer queimar. É muito importante. Para a gente entender o nível do que a gente está conversando, né? Os perigos da dualidade. Porque a gente consegue perceber o nosso movimento. A gente consegue perceber como amores viraram inimigos. Como pessoas que a gente idealizou, idolatrou, viraram pessoas que a gente não tem muita conexão, que a gente se deixou ser machucado ou que nos machucaram. Interessante, né? Então, na medida que você vai densificando o processo de apego e você não consegue perceber que isso é uma criação, aquele processo passa a te possuir, passa a te assombrar, passa a ser um transe. E você não percebe que está dentro daquilo, achando que você é aquilo. My precious, né? Então essa energia vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais densa. Então é muito natural que homens, assim, entre aspas, né? Homens com alguma com baixíssimo nível de nutrição emocional e de inteligência e de vulnerabilidade emocional, quando eles as mulheres se separam, eles querem matá-las e matam. Mas eu amava você. Agora ninguém mais vai te amar. Era amor? Não, é um demônio. Este amor é um amor endemoniado. É um amor demoníaco. Não é amor. Então a gente começa a perceber, gente. Agora, uma coisa que eu também acho interessante vocês verem é que isso não são eles só. São eles, é uma questão de gênero, mas o dispositivo é generalizado. A dualidade não é uma novidade. Nós fazemos isso conosco. Por um determinado padrão estético, nós nos expomos à autodepreciação. Por um determinado padrão moral, nós não perdoamos a nós mesmos ou aos outros, né? Nós nos apegamos a lugares, a crenças, a movimentos e ficamos presos aí. E iniciamos campos de tortura para nós e para os outros. Iniciamos campos de fingimento e sedução para nós e para os outros. Então, a dualidade ou o fato de que não perceber que sujeito e objeto, ao serem fixados como realmente existentes, se tornam entidades aparentemente autônomas, com muita força sobre a realidade. Reconhecer esse fato é muito importante, porque o que vai curar, o remédio definitivo para todos os demônios é abertura.
Soltura. Eu não sou uma coisa. Você não é uma coisa. Eu não sou nenhum dos aspectos que introjetaram em mim como sendo verdadeiros. Nesta família nós somos fortes, dependentes, whatever. Não, eu não sou uma coisa. Eu não preciso ser uma coisa para ter amor, e eu não quero amor de coisas. Eu não quero amor de coisificadores. Eu não quero que para você me amar, mamã, aí no céu, onde quer que você esteja, eu tenha que continuar negando as minhas emoções, ou me esforçando, ou não descobrindo novos modelos amorosos para mim, para minha comunidade, para minha família. Eu não vou ser um workaholic, mamãe, papai. Eu não vou guardar o teu desprezo, a tua depreciação, a tua depressão em mim, mamãe, deprimindo a vida, me tornando cada vez uma pessoa mais difícil de lidar. Eu não vou me proteger os meus cantinhos secretos de dependência, onde aquilo ali, ai, ali assim, aqui, isso assim é alívio verdadeiro. Uh, não, alívio verdadeiro é na interação, é na troca. Mas eu não sei o que é isso, eu não sei. Vamos buscar modelos. Busquemos modelos. Construímos. Construamos. 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 Ainda bem, minha gente, ainda bem. Posso nem dizer que sou de humanos, porque isso que é de humanos. Construamos modelos benfazejos, né? Construamos modelos de amor, né? Que não está pautado em crenças. E aí a gente vai falar agora do narcisismo budista, né? Que é a partir do momento que você começa a fazer, a fazer, a fazer, e você começa a fazer coisas boas. Eu vou fazer uma oração para ti, que você se livre do sofrimento e das cargas do sofrimento. Enquanto você não é mal comigo. Que você encontre as felicidades e as causas da felicidade enquanto você se comporte. A gente é muito louco. Então, assim, o ego, o ego budista é maravilhoso, né? Porque ele se empodera de muitas técnicas, ele faz, ele se apropria de muitas práticas. Princípio, né? Ele faz muitas atividades, mas ele não, ele permanece na dualidade. Então ele não reconhece que ele está apenas se separando de forma muito positiva do contexto, se separando das relações, né? Tipo, buscando um campo idealizado, às vezes cheio de Budas, às vezes cheio de palavras bonitas, às vezes cheio de conceitos bonitos, mas pouca relação, pouca capacidade relacional. Hum. Os gestaltistas aqui já sabem do que eu tô falando, né? Que é contato. E é curioso, vocês pegam as histórias de todos os dakas, e é mais os homens, eles geralmente são retratados mais autocentrados. É, é um encontro aparicional, é um encontro extraordinário que faz com que eles vejam. Eu estava preso na minha cabeça. Eu estava preso na minha técnica. Eu não havia realizado ainda a abertura. Eu estava preso na minha magia positiva, mandando o Ho'oponopono para as pessoas. Tava preso na minha fantasia de, não, eu não sou católico, não, eu sou budista. Atenção. Ho, 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 ho. Não. É, quem acende o coração é o encontro.
Hum. Então, quando vocês pegam Naropa, é a Dakini, as várias Dakinis que aparecem para ele, que vão dizer: Ei, você não sabe. O que você sabe é aqui. Mas você não sabe. Você não conhece a abertura. Você não sabe o que é abertura. Quando vocês pegam a biografia de Machik Labidron, que Madá traduziu, o grande erudito, o grande sábio, chega e diz: Você é apenas uma mulher. Ela faz: Uhum. Você não sabe quem eu sou. Eu posso ser tudo o que você diz que eu sou, e eu também não sou o que você diz que eu sou. Ela introduz a abertura. Hum. Então, aquilo, o contato com a abertura, o Virupa, o grande yogi, fundador da linhagem Sakya, que introduz, quando ele desiste, assim, ele tá, né, tipo, cheio de desistência. Nairatma aparece para ele e diz: você não sabe o que é abertura. Hum. Então, nessa tradição, na nossa tradição, né, estar na abertura ou lidar ou perceber o que é abertura é muito importante, principalmente porque a abertura não é uma coisa. Abertura é o modo natural da realidade. A realidade não é fechada. Em outras palavras, as coisas não são coisas. Coisa é só uma palavra. Você não está diante de uma coisa. Você está diante de um campo aberto que não é definível em termos absolutos. Em nenhum momento, uma verdade definitiva consegue se presentificar nesse campo. Todas as verdades surgem a partir de uma divisão, sujeito e objeto. Quantos sujeitos e objetos são possíveis para falar deste momento, deste campo? Infinitos. Infinitos sujeitos e objetos. É possível ter um Deus aqui dizendo como é lindo, como ele é lindo. Olha, olha o jeito que ele fala, que coisa mais linda. Pode ser que tenha um semideus dizendo, eu falaria melhor que ele. Pode ser que tenha um humano dizendo, nossa, como é que eu vou seguir ele no Instagram? Eu dou um like lá numa foto. Uhum. Pode ser que tenha um animal que é. Que cansaço, que canseira, que doideira isso que esse homem tá falando. Pode ser que tenha um fantasma faminto que é. Nunca vou entender isso, é muito difícil. Minha vida não é realmente fácil e nada do que tá me ajudando. Pode ser que tenha o ser dos infernos que é. Só tem a minha dor aqui e essas pessoas aqui, nenhuma delas me entende. Que ódio, eu aposto que elas têm vidas melhores que as minhas e elas merecem sofrer por causa disso. Uhum. Qual é a realidade verdadeira? Não sabemos. Nós nos relacionamos conosco de múltiplas formas ao longo de um dia. O mundo se relaciona conosco de muitas formas, mas a abertura é a única
é o único caminho que não se tensiona por simplesmente não agarrar. Então, quando a gente diz esteja no modo natural, a gente diz pare e esteja no modo natural. É simplesmente não esteja como uma coisa buscando coisas. Deixe que a coisificação venha e vá. Deixe que o apego venha e vá. Mas não agarre. Apenas esteja. Olhos abertos. Mas é para fazer o que com a minha cabeça? É para eu fazer o quê? Nada. É muito difícil não fazer nada. Talvez seja mais difícil agarrar alguma coisa e ir pro inferno por causa disso. É mais difícil. Então apenas se abra aqui agora. Aí eu vou pedir para vocês para a gente fazer um pouquinho de prática. Antes disso, gente, deixa eu só. Que eu tô parecendo o homem da cobra. Tá claro para todo mundo que a gente tá conversando? Tá todo mundo entendendo bem? É isso mesmo. Quem tá sem câmera também. Mário levantou a mão. Não. Ana Paula levantou. Pode falar, Ana Paula. Eu acho que está bem claro, sim. Eu só acho, às vezes, difícil não codificar quando a gente está com um problema, né? É, é, Aí o bicho pega, né? é. A mente domina e aí Uhum. tem que aí esperar, né? Alguma coisa pacificar, né? Na verdade, o objetivo da gente, né, é cada vez mais. Ai, desculpa. É cada vez mais treinar a abertura para que a coisificação ela possa acontecer e seja natural. Quer dizer, eu tô com sede de beber água, mas eu não sou um ser faminto. Então, eu preciso, quanto mais a gente entra na abertura, né? Por exemplo, digamos que eu tenho medo de avião. Aí eu penso, nossa, mas eu vou ter que subir no avião. É um problema real, né? Aí, o que que pode acontecer de grave? Você pode cair e morrer. Pergunta é, você só pode morrer quando você entra no avião? Não. Então, na verdade, você tem uma questão com a morte, não com o avião. Ah, eu tenho uma questão com a morte. Então, eu posso entrar na porra do avião, que a minha questão é outra. É com a morte. Eu estou coisificando a minha vida. E é normal ter medo da morte, né? Só que nessa tradição que a gente tá, dos yogis e yoginis, eu descobri, olha, eu não sou uma coisa, porque eu sempre fui abertura. Eu sempre fui a abertura de tudo. Eu nunca fui uma coisa. E a gente vai continuar na prática, continuar na prática, vai se relacionar com as pessoas, continuar na prática, aprofundar a prática, se relacionar com as pessoas. Ah, eu posso morrer. Por quê? Porque eu não sou uma coisa. Ah, né? Eu quero que o avião caia. Não, por favor.
Mas estar com o modo livre, estar com o desejo de modo livre, isso nos previne de estar no mundo coisificando e sendo coisificado. Faz sentido pra ti, Ana, isso? Mas, mesmo porque a coisa mais certa é a morte. Isso, isso, isso. A morte tá aí. Ela, como diria Chicó, ou João Grilo, nem sei, é o único mal irremediável, né? Todos vamos passar. Não tem como. Só E a que, gente fica com medo, né? Medo de tudo que possa tirar uma vida boa, né? Sei lá. exato, exato. E é natural que tenha medo. Mas ao mesmo tempo a gente precisa dizer, olha, eu tô com medo porque eu aprendi a ser uma coisa, né? Então a gente usa as aflições como campo, como a fogueira que vai queimar a nossa coisificação e vai nos levar mais para perto do processo de, não processo, não é uma boa palavra, mas para abertura, né? Se há tensão, há apego. Se há apego, há sofrimento. Então, uau, né? Eu não vou me tornar um fantasma desta vida, destas pessoas, desta casa, deste professor, desta professora, desta. Eu não vou. Eu vou me abrir, me abrir, me abrir, né? Mas é isso mesmo. Muito bom, obrigado, Dona Flávia. É, voltando um pouquinho ao que você falou, essa questão, né? Subir no avião, você não tem. O avião é um catalisador, né? O avião é o que te engatilha. Isso. Isso cotidianamente, né? Eu estou entendendo isso que você está falando, abertura, 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 quer dizer, você pratica para não se submeter a esses catalisadores ou gatilhos, vamos dizer assim. Mas no cotidiano, assim, nessa esfera, porque a gente é o tempo todo, a gente é constantemente submetido a Uhum. isso, Uhum. constantemente, Uhum. né? Então, assim, eu quero entender em termos práticos, João, Isso. porque assim, essa abertura, daí você vem, sabe, algo que é maior, é algo maior, é algo Uhum. que domina. Vamos pegar né, esse bom exemplo do avião, Uhum. né? Eu tenho medo, é fato que subir num avião Uhum. me causa medo. É Uhum. difícil botar que a minha questão é com o medo da morte e não do avião. Você está Uhum. entendendo o que eu estou falando? Porque assim, a Uhum. gente acaba reduzindo a coisa. Isso. A gente reduz. A gente reduz. Mas eu te digo, a janela tá aberta. Eu tô com frio. É... Não, mas eu não posso sentir frio. Interessante. Eu tenho que me treinar pro frio, porque um dia pode ser que surja o inferno gelado na Terra. Eu tenho que estar pronto. Vou morrer de frio. Na verdade, o meu medo na vida, que eu tô usando, resumindo, é uma janela aberta, é de ser fraco.
Então eu sempre tenho que ser mais forte. E uma oportunidade de ser relaxado e simplesmente fechar a danada da janela, eu transformo numa experiência de ser mais forte. Por quê? Porque eu tenho muito medo de ser vulnerável, de ser refém das circunstâncias. Logo eu tenho que me preparar para o pior. Então, reconhecer que em algum momento eu fui muito vulnerável e me fizeram muito mal. Ah, sim, isso aconteceu. Uau. Por isso que uma parte de mim, como vocês gostam, eu gosto também, acha que tem que ser forte sempre e se expor a situações difíceis. Ok. Mas eu não vou guardar uma coisa, não vou transformar essa dor numa coisa. Porque quando eu faço isso e guardo isso e me apego a isso de maneira não resolvida dentro de mim, uma parte orgulhosa surge e ela tem uma atração para situações difíceis. Do demônio do apego a uma dor não resolvida, surge um demônio orgulhoso, atraído por situações muito difíceis. Uau! Então, eu vou precisar descobrir como soltar a minha dor não resolvida. Então, mas é o entregar-se às circunstâncias, né? A abertura Isso. é a presença, é o entregar-se às circunstâncias. É É. isso? É Isso, assim. exatamente. Exatamente. É se abrir, né? É se abrir. Primeiro a gente fala da prática, que é o que a gente vai fazer hoje. Vou falar da prática. A prática é aula de natação. A vida é o mar aberto, de preferência não em Pernambuco, porque tem tubarão. A vida é o mar aberto. Então, assim, quando eu for dar instrução de prática, não achem que necessariamente é a da vida, embora seja. Mas pensem, é a prática. A prática, eu vou fazer a prática. Muita prática, eu vou fazer muita prática. Mas é igual a vida. Só que a gente vai precisar de uma artificialidade no começo das sessões bem divididas de prática, porque eu só estou fazendo a minha aula de natação. A aula é para fazer o quê? É para nadar? Não. É para fluir. Isso é uma boa dica. Isso. A aula não é Hum. é a aula de fluir. Como se flui? Apenas esteja. Eu estou tentando ter controle do que não se deve ter controle, né? Eu estou tentando dar con- botar. Isso aí já vale anos de terapia, viu, Flávia? Isso já é muito Maravilhoso, precioso. entendi. Perceber isso, né? Olha, eu fico. Eu lembro, como eu já disse a vocês, na primeira vez que eu vi James, eu fiquei de cama. Porque eu não conseguia fazer nada com aquilo. Eu vinha de um processo muito mais duro, muito mais. Vou fazer tal prática. Eu não sei o que. Robocop budista. A vida. Eu estou meio na tua linha aí, João. Robocop, né? Tentando É, colocar o controle na só que isso só prática. aumentou o meu orgulho, sabe? Só aumentou o meu orgulho. Eu não. Meio que fez muita coisa boa. Com certeza fez. Mas ao mesmo tempo você precisa perceber que é fácil cair na dualidade, se transformar num demônio budista. É muito fácil. Um demônio católico, né? Um demônio protestante. É muito fácil. É muito comovente, né? Você vê os padres falando que as mulheres isso, as mulheres aquilo. Tipo, gente, o que é isso? Sabe? Mas eu sou. Tá na Bíblia. Ah, ok.
Interessante, né? Interessante. Mas é muito, a gente tem muita forma de ser demônio, conosco e com o mundo, né? Tem muitos obstáculos. Tem muitos obstáculos. Raquel, e a gente faz a prática, tá? João, Obrigada, João. eu adorei o negócio do avião. Então, por exemplo, eu tenho essa parte, né, que tem muitas justificativas e muitas histórias para ser um demônio faminto, né, para ser um fantasma faminto. Uhum. Então, nesse caso, sim, é, não é que eu estou tentando entender, porque eu adorei. Então, não é que vou falar, não é que a vida é difícil, é porque eu tenho uma questão aí com assim, um determinado trauma, num determinado Isso, momento, que foi muito difícil, que causou. Então, é sobre isso, né? isso. É sobre isso e não sobre, como você diz, né? Como é difícil me planejar, como é difícil realizar, como é. Eu Uhum. não sei se eu estou conseguindo me expressar, Uhum. mas quando tu diz assim, então você não tem um problema com o avião, você tem um problema com a morte, e você tem que trabalhar com essa questão da morte, aí eu fiquei também tentando Não, desidentificar, sabe? mas é isso. Assim, do tipo, então eu tenho, na verdade, eu tenho um problema aqui com nutrir, né, minha filhote, né? Seria isso, é porque eu estou tentando Seria. desidentificar essa história, entendeu? Porque ela é muito justificada, ela tem uma justificativa assim. Pega um fantasma faminto, por exemplo, esse padrão de mente, né? Como a gente está dizendo aqui. Ou essa forma de ignorância, de não ver a vida. Eu me agarro a algo. Eu me agarro a alguém. Vamos pensar desse jeito, mas tem outra forma da gente olhar. Mas eu não vou ter esse algo, eu não vou ter esse alguém. Ah, tem um livro de Freud que é muito bom sobre isso, que é Luto e Melancolia, nome do livro. Então eu já sei quem eu sou. Eu sou esse que não pode ter algo, que não pode ter alguém. Eu sou esse que não pode ter o que quer. É um lugar muito forte para estar. Porque assim eu nunca vou poder ter. E assim eu nunca vou poder perder de novo. Porque talvez eu não saiba perder. Talvez não me ensinaram a perder. Talvez eu não tive o suficiente para saber o que é perder. Então agora eu sou o melancólico. Eu sou o que sabe que a vida é difícil e que nada vai mudar. Vai ser sempre assim. Poderoso. Por quê? É um feitiço muito grande, né? As coisas vão ser sempre assim, né? Não se comprova, né? Existe vida, existe amor, existe generosidade, existe loucura, existe guerra, existe paz, existe perdão, existe maldição. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu sou a baleia ferida. Eu sou. Então a gente pode se agarrar ao que quer que seja. Com certeza, se a gente tivesse no campo terapêutico aqui, a gente diria, tem motivos para você ter agarrado assim, né? Mas no campo budista seria o que é que faz com que você agarrou ao desamparo? Que é essa segunda coisa que eu queria dizer. Porque como é agarrar ao desamparo e transformar todos os dias em desamparo? Ou determinadas situações de desamparo? Ou como é fazer isso? Né? Como seria fazer diferente disso? Né? Então a gente tem muito interesse na soltura. A gente tem muito interesse no exagero, de perceber. Tudo é ruim, tudo é negativo, tudo é... Aquele butô.
Solte. Como é agarrar a raiva, bando de gente ruim? É, gente que não pratica, gente que sei lá o que. Vou inventar muita coisa aqui pra você. E solte. Né? Como é que você deprecia? Tipo, nunca vai dar. E como é que você ataca? E como é que você. Alguém tem um pouquinho pra mim? Um pouquinho de amor? Um pouquinho de amor pra mim? Um pouquinho. Só um pouquinho de amor. Eu não tenho amor. Eu nunca vou ter amor. Então, seja e solte. Seja e solte. Uh! Né? E aí você vê, é muito difícil para juntarmos famintos quando a gente tá nesse lugar. A gente tem processos amorosos de dizer, eu vou comprar flores. Eu vou olhar a vida e vou dizer, olá, vida. Eu te amo, vida. Você é muito. Você me deu tanto. Botar uma Mercedes Souza, né? Graças a la vida. Né? Oh, vida. Uau. Ah, essa é a minha pele. Ah, essas são as flores que eu comprei. Então, eu sou essa. Então, a gente, se fizer isso, não, isso é muito outro. Não, não, isso é carinho. Isso é ser carinhosa consigo. Né? Isso é ser amorosa consigo. Então a gente percebe que a dança, né, dos personagens, ela é muito importante a gente brincar com isso. Então aquela meditação que eu mandei para vocês, eu vou inverter, tá? Então eu vou falar um pouco da meditação agora. É... Que a prática em si, ela não tem muito segredo mesmo, não. Tá dando para entender, Cal? Entendo, né? O, eu acho que para mim foi muito precioso quando você falou isso, porque me veio algum processo de desidentificação, assim, algum nível de desidentificação. Aham, Não aham, é o avião, é o processo com a morte, assim. Então eu aham, fiquei assim, aham, me soou muito. Faz sentido. aham, aham. Show. Então eu vou ler com vocês aqui, tá? Os 7 pontos. 8 pontos. Primeiro ponto. Veja que toda fixação é o apego em ação. Às vezes é difícil ver isso porque a gente está agarrado a algo, dentro ou fora da gente. A gente está movendo o apego. E a gente às vezes está no transe do apego. Isso é assim, eu sou essa. Né? Então você perceba a urgência de agarrar em você. Né? Perceba como agarrar algo cria uma dualidade. Ou melhor, vou fazer outra coisa. Fechem os olhos, vamos fazer a prática. Eu vou conduzir a prática com vocês aqui. Melhor do que repassar isso oralmente. A gente faz a prática, que é mais poderoso. Então, inspire e expire. Feche os olhos. Você pode fazer de olhos fechados agora. Do fora para abrir, eu digo. Tente perceber quais são as suas fixações sobre você mesma, sobre você, sobre o mundo. Perceba como agarrar isso te dá um senso de eu sei, eu sou.
Às vezes você é o sujeito que segura e sabe. Às vezes você é aquele, aquela que é agarrado pelas crenças, pelas definições do mundo. E aí você se torna o objeto do mundo, do outro. Expire, expire. Tudo isso te dá certeza, segurança, ainda que seja tenso, ainda que possa ser demasiado controle, demasiado pesado. Apenas tome consciência disso. Isso se refere a um nível de tensão interna que pode estar presente na tua postura, nos teus músculos, nas tuas relações. Eu sei o que eu sou. Isso é assim. Apenas tome consciência disso. A frase que abre o caminho para isso é: eu tenho que. É sempre assim. Eu sou isso. O que é isso que você vem sempre agarrando? O que é isso que te dá um senso de eu sou, eu sei, eu sinto? Você agarrou a uma forma de pensar, a uma forma de sentir, a uma forma de ver o mundo. Tudo é positivo, tudo é negativo, tudo é ansioso, tudo é desimportante, tudo é importante demais. Como foi a sua forma de agarrar? Nessa forma, você agarrou a relações, a aspectos de abandono ou de aproximação. Você se agarrou a memórias, positivas ou negativas. Você construiu um personagem. Como é agarrar este personagem? Que efeito este personagem tem na tua vida, nos teus músculos, nos teus órgãos internos, nas pessoas que se relacionam contigo? Todo esse apego, tudo isso que é agarrado, todo ato de agarrar, e aquele, aquela que agarra, é apenas o movimento da tua mente. Aqui agora eu agarro. Aqui agora eu defino.
Aqui agora eu sei quem eu sou. Experimente a sensação de ser esse, de ser essa que agarra, que diz: eu sei. Experimente, se tensione um pouco, sinta como essa que define. E agora apenas solte. Você pode até expirar. Uh, solte um pouco. Isso, isso. Solte. Você é e você não é. Solte essa que carrega isso. Solte essa que define isso. Solte esse que usa a definição para se sentir seguro, segura. Solte. Você não sabe. Você pode não saber. Isso é abertura, aqui e agora. Mais uma vez, vista o personagem, agarre. Eu sou isso. Sinta, tensione, exagere, diga em voz alta: eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que a vida é. Verbalize, experimente exagerar um pouco e sentir a tensão que é ser assim. Como é dizer isso para as pessoas que você ama e para as coisas da sua casa, para o mundo, para a sua vida. Seja assim, exagere um pouco. Eu sou detestável, eu sou carente, eu sou um problema, eu sou horrível, eu sou invejosa, eu sempre estou certa, eu sou a tristeza, nada vai mudar. Isso, exagere, exagere bastante, sinta a tensão disso. Quanto mais você se entregar ao personagem, conscientemente, melhor. E solte, relaxe, balance um pouco. Uh, solte. Entrar em contato homeopaticamente com essa energia é a melhor forma de conhecê-la. E nesse momento que você soltou mais, perceba, você não é o personagem. O personagem é criado a partir do controle, a partir do apego. Apenas esteja. Você pode ser o personagem e você pode não ser. Agora abra os olhos.
e sem negar a sua possibilidade de ser o que quer que seja, de agarrar, apenas se abra, olhos abertos, coluna ereta, postura confortável, sem focar em nada. O foco não está nem na respiração, em nenhum objeto. No começo é estranho. O foco está em tudo, na abertura. E vão surgir necessariamente sensações, percepções, coisificações. E você apenas continua aberto. Vão surgir pensamentos. Objetos vão parecer mais importantes. E você apenas continua aberto. Solte todo o apego a si, ao outro, ao mundo. Isso são apenas palavras. Si, você, outro e mundo. Tudo é abertura primordial, que não tem nenhum discurso. Relaxe. Fora da sessão de prática, lembre-se de como é fechar. Lembre-se das consequências do fechamento, do agarrar. E lembre-se como é soltar, como é abrir-se ao que é aberto. Lembre-se como é estar possuído por uma expectativa, por um apego. E como é só permitir-se não ser um objeto, nem estar no mundo como se o mundo fosse seu objeto. Lembre-se disso. Não ser uma coisa, não transformar o mundo em coisas. Lembre-se sempre como é abrir e como é fechar.
Então, a gente vai retornando. Então, esse é um exercício, né? É um exercício interessante de ser feito. De você perceber o jogo, de você brincar com seus demônios, né? Ele é homeopático. Brinca. Brinca a possessão e solta. Ó, né? É importante saber brincar, né? E ele introduz algo importante pra gente, que é o modo do sentar, que a gente diz é o modo natural. Nessa tradição, o modo de sentar, ele é não conceitual. Eu não sento como um personagem. Eu não sento com um conceito. Eu sento livre do que quer que seja. Como é isso? Simplesmente abra. Mas eu não sei abrir. Abra os olhos. Mas vai vir pensamento, vai vir normal que venha pensamento. Não, mas eu quero saber o que é para fazer. Isso é um demônio. Esteja com o demônio, porque se você não se move, ele naturalmente não vai conseguir ter força. Então a gente faz como se. É muito importante esse momento de como entrar na prática. Entre na prática no modo natural. E aí a gente faz 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Você vai descobrindo que existe vida sem agarrar um personagem. Existe vida sem agarrar uma memória. Existe vida sem agarrar uma, um jeito de ser, uma idealização. Não agarre nada. E você descobre que as coisas ainda são muito interessantes. É possível viver uma vida plena. É possível fruir, é possível ser feliz, é possível caminhar sua vida, né? É possível trabalhar, é possível estar, né? Então esse é o nosso ponto. Com isso, o corpo fica fechado para os demônios, né? Mas ele está fechado porque ele é aberto. O demônio precisa do gancho. Ele precisa do sujeito ou do objeto. Eu sou o seu bebê ou você é o meu bebê? Eu sou o seu dono ou você é minha dona? Eu sou o refém do seu preconceito ou você é o refém do meu preconceito? Eu sou aquele que quer ser o melhor ou você ou eu ou você é aquele que quer que eu seja o melhor? Então, há muitas combinações demoníacas, muitas. Todas elas começam com agarrar e todas elas se curam imediatamente com soltar. Ah, eu não vou agir na vida. Não, meu amor, você não tem essa opção. A janela tá aberta, tá fazendo frio. Vai ganhar dinheiro. Não, mas eu sou. Tu és o quê? Como diz no sertão, tu és o quê, homem? Vai-te embora ganhar teu dinheiro. Vai-te embora pegar uma vassoura e começa a varrer logo esse chão. É assim a vida, sem idealizações, né? A prática, ela não é mais especial do que a vida. Se isso estiver sendo assim, você está separando.
Há momentos em que é preciso separar. É preciso aprofundar, como a gente está fazendo aqui. Mas essa separação precisa ser como uma brincadeira. Senão você fica muito sério. E quanto mais sério, mais poder. A gente não quer poder. Há momentos para ter poder. E toda prática budista, que é uma coisa muito positiva, você pode fazer práticas muito poderosas e você no final diz: Isso não é meu. Isso é de todos os seres. Ah, mas eu senti tanta coisa, eu senti tanto. E não é seu. Então a gente quer abertura, a gente quer entrar em contato com a abertura cada vez mais. Cada vez mais a gente quer isso. A gente não quer nenhum lugar especial, porque todo lugar especial vai queimar. A gente não quer um lugar especial. A gente não quer uma experiência extraordinária. A gente vai ter experiências extraordinárias. A gente não quer. Não é nosso objetivo. A gente vai o tempo inteiro se abrir, se abrir, se abrir, fechar janelas, abrir janelas, pagar impostos, pagar boleto, como o Mari falou no grupo. Faz parte. A não ser que a gente seja herdeiro, herdeira, a gente tem outra condição, mas são poucos, né? Então, quanto mais a gente entra no modo de abertura, vocês vão ver, o professor James, ele introduz a letra A, como entrar no modo de abertura através da letra A gente vai fazer depois. Eu realmente quero que a gente didatize o processo um pouco, para a gente entender né? E é como o James fala, é entrar numa floresta. Mas depois de tanto entrar, você descobre, eu sou amigo dessas feras. Elas não me fazem mal, é o medo delas. É não entrar na floresta que me dá medo. Quando eu entro, curiosamente, nada me ataca, de verdade. Mas quando eu fujo, tudo me persegue, né? Porque tudo é a mente. Então, quanto mais eu olho, menos ataque, né? Então a gente combina o seguinte, se vocês toparem. A gente fez mais essa. A gente conversou muito essa semana. Semana que vem, a gente faz uma sessão de prática. A gente pode fazer 1 hora de prática de 5 minutos. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mas vocês vão treinando isso, tá? Porque não tem tanta distinção, vida e prática. A gente precisa da mente que vai treinando isso. Aí vocês vão fazer retiros depois de um tempo. Vocês vão dizer, eu quero fazer um retiro. Mas não porque. Mas porque eu quero aprofundar isso. Mas eu já estou na abertura, eu já estou treinando a abertura. Eu não vou dualizar a minha vida. Mas vai ser importante também ter momentos que você vai fazer retiros e práticas. E você vai rezar, e você vai fazer tudo isso. Mas sem o demônio da dualidade. Sem o demônio do eu sou, isso é. O que ele, por mais sutil que ele seja, ele vai virar um gremlin maravilhoso e vai atacar as pessoas e atacar você mesmo, mais dia menos dia. Então a gente precisa da prática, mas antes da prática a gente precisa da abertura. Vocês entendem isso? Muito que bem. Então, estão liberados. Em nome do Pai, tô brincando. Em nome de Buda, em nome da Sangha, em nome da Dharma, no nosso livro diz que as mulheres podem ser o que elas quiserem. Amém.
Então tá, gente, vamos dedicar os méritos que todos os seres, onde quer que eles estejam, possam ter um encontro com a abertura, e em especial todos os mestres e mestras que falam da abertura e todos os mestres e mestres de todas as tradições, que eles consigam trazer benefício, né? E que nós mesmos, onde quer que a gente esteja, também consiga trazer benefícios a partir da compreensão do que somos, né? Beijos. Obrigada, João. Ah, Maravilhoso. obrigado. Até já. Obrigada, Obrigada, irmão. João. Bom Obrigado. dia. Tchau. Já, beijo. Valeu. Obrigada, Tchau, João. meu Beijo, povo. gente. Beijo. Beijo. Bom final de semana aí, tá? Tá, obrigado. Tchau, tchau.